Eu quero compartilhar com você a minha tela. Eu quero que você compreenda o que nós estamos falando esses dias. Nós estamos falando, dando uma base, a localização, quem são as pessoas. Nós estamos contando a história para você criar na sua mente uma imagem. Você vai perceber que daqui a uns dias as coisas vão se tornar bem mais fáceis para você quando você lê. Vai ser bem mais fácil de você compreender. Como, por exemplo, essas pessoas, esses personagens que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de 2 desses personagens. Eu quero dar uma relembrada aqui com você sobre Abraão. Abraão, deixa eu só mover aqui. Abraão. Se você lembra, nós já falamos sobre Abraão, considerado patriarca do povo hebreu. Eu quero que você compreenda que quando você ouvir a palavra povo hebreu, quando você ouvir israelita, os descendentes de Jacó, tudo é a mesma coisa, tá? É o povo hebreu, o povo escolhido por Deus. Povo hebreu, povo israelita, é tudo a mesma coisa. Israelita porque veio de Israel. Então, hebreu e Israel, tudo a mesma coisa. Abraão recebeu a promessa de Deus de se tornar uma grande nação. Ele é conhecido por sua fé e obediência a Deus. E Isaque, filho de Abraão e Sara. Isaque foi o filho prometido por Deus. Nós já falamos também sobre isso, né? Que Abraão teve 2 filhos, e um deles era o Isaque, prometido por Deus, e ele continuou a linhagem de Abraão e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Tudo isso nós vamos ver. Não se preocupe que nós vamos passar por isso aqui tudo novamente, compreendendo. Mas eu quero que você veja essa história do alto, de longe. Abraão teve um filho que se chamava Isaque, é o filho da promessa. Ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó também conhecido como Israel. Então aquela cidade de Israel que você vê até hoje lá, na Palestina, é por causa de Jacó. Jacó teve 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel. Esses filhos incluíam personagens como Rúben, Simeão, Levi, Judá, José e Benjamim. Nós vamos estudar tudo isso aqui, sobre as 12 tribos, o que elas fizeram, as guerras que elas tiveram, as desavenças, as mortes, tudo isso nós vamos ver. Eu só quero que você compreenda essa linhagem, Abraão, Isaque, Jacó. E também tem um 4º personagem aqui, que é José. Algumas pessoas, elas pensam que esse José aqui, José do Egito, é José, pai de Jesus. E não é. Filho de Jacó, José, ele foi vendido como escravo. Nós vamos também, José é um dos personagens bíblicos aí mais conhecido, a história de José do Egito. É filme, desenho. Muitas pessoas conhecem a história de José do Egito. Nós também vamos ver essa história detalhadamente mais à frente. José do Egito foi vendido como escravo pelos seus irmãos, mas eventualmente se tornou um poderoso líder do Egito. Ele salvou sua família da fome e permitiu que eles se estabelecessem no Egito. Então vamos lá, eu quero que vocês compreendam essa parte aqui, olha. Nós vamos ver a história de José, e ele foi vendido como escravo para o Egito. E depois que acontece toda a história de José, depois que ele se torna governador do Egito, eu quero que você compreenda que quando José era governador do Egito, a terra de Canaã ela estava passando por grande fome. Grande fome. É por isso que está escrito aqui, ó, que José ele salvou a sua família e permitiu que eles se estabelecessem no Egito. Eu já vou mostrar para vocês um mapa de onde é que eles estavam, só para nós relembrarmos onde era Canaã e aonde era o Egito. Mas vamos continuar aqui, olha.
Eu só quero que vocês compreendam que o Egito estava com fartura, mas a terra de Canaã, aonde vivia Jacó e seus filhos, lá estava passando, era uma época de grande fome. Então eles foram para o Egito, onde estava José. E nós vamos ver mais à frente a história de José. Mas eu quero falar para vocês sobre um outro personagem que vem na sequência, que é Moisés. Moisés foi um homem escolhido por Deus para liderar o povo hebreu para fora do Egito e guiá-los na jornada rumo à terra prometida. Ele recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai e teve um papel fundamental na formação da identidade do povo de Israel. Povo de Israel, povo hebreu, é tudo a mesma coisa. Povo israelita, tudo a mesma coisa, tá bom? Então, nós temos esse outro personagem que é Moisés. A história entre José do Egito e Moisés tem um período aí de distância de aproximadamente 400 anos e várias gerações. Eu vou fazer uma breve análise aqui para você entender melhor sobre isso. A história de José está registrada no livro de Gênesis, nos capítulos 37 a 50. Isso é bom para você ler depois, para você saber de onde é que nós estamos falando. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos e acabou sendo levado para o Egito, onde se tornou servo de Potifar. Quem era Potifar? Era um homem, um oficial egípcio. Devido à sua fidelidade e sabedoria, José foi promovido a uma posição de destaque no palácio do faraó. Nós vamos ver essa história detalhadamente mais em breve. Durante o tempo em que José esteve no Egito, houve uma grande fome na terra de Canaã, onde viviam seus pais e irmãos. Seus irmãos vieram ao Egito em busca de comida e foram surpreendidos ao encontrar José, que já era um homem poderoso. José os perdoou e os convidou a morarem no Egito, onde seriam protegidos da fome. Então, eu quero só mostrar aqui para vocês. Vocês lembram que aqui é a terra de Canaã, na parte superior direita, onde eu estou passando o mouse. Aqui você pode ver que na parte superior tem o rio, que é o Mar Morto, tem a cidade de Jerusalém. Então, essa parte aqui é a terra de Canaã. Então, eles saíram daqui e vieram para a parte esquerda, que é o Egito. Você pode ver aí onde está o número 1. Né? Então, só para você sintonizar aonde é que nós estamos, do que é que nós estamos falando. José do Egito, nesse número 1 aqui, José do Egito ele já morava aqui há um bom tempo. Toda a terra de Canaã estava passando por muitas dificuldades, fome, e, como nós lemos, Jacó e seus filhos foram até o Egito, onde encontraram José, e por lá ficaram. A família de José, conhecida como a família de Jacó, que no caso era o pai de José, né? Era conhecida como os filhos de Israel. Ele foi e ficou morando lá no Egito. Eles se multiplicaram e se tornaram uma grande nação. Agora, no entanto, ao passar do tempo, um novo faraó assumiu e ele não conhecia a história de José e passou a escravizar o povo. Então, vamos lá. Eu acabei de falar para vocês que a família de José estava passando fome, vieram para o Egito. Lá, José deu proteção à sua família. E, depois de um certo tempo, assumiu um outro faraó. José já tinha morrido, como, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 1, versículos 6 e 7, é relatado que José e todos os seus irmãos morreram, assim como toda aquela geração. Então, os israelitas, que é o mesmo povo hebreu, é o mesmo povo escolhido por Deus, lembrando, viu? Israelita, hebreu, tudo a mesma coisa. Os israelitas, eles eram um povo bem fecundo e se multiplicaram muito e a população cresceu muito ali no Egito, de tal modo que encheram o país.
No livro de Êxodo, capítulo 1, versículo de 11 a 14, é relatado que o faraó ordenou que os israelitas fossem oprimidos com trabalho duro, construindo cidades, armazéns e realizando várias tarefas pesadas. Eles foram submetidos a uma vida de escravidão e sofrimento no Egito. Então, repetindo, José do Egito deu abrigo à sua família. Os israelitas que estavam ali no Egito começaram a se multiplicar, procriar demais. José do Egito, toda a sua família morreram e um outro faraó assumiu. E o que ele fez? Vendo que todas aquelas pessoas estavam ali, a população estava crescendo muito, ele escravizou aquele povo, trazendo muito sofrimento. Quando ele começou a escravizar esse povo, o povo escolhido por Deus, eles foram escravos no Egito por cerca de 430 anos. E o que aconteceu? Deus, ele levantou um homem, ele chama um homem chamado Moisés para tirar esse povo da escravidão. Esse novo faraó, ele viu a população do povo hebreu crescendo muito e eles estavam vivendo no Egito. Então, o faraó ele começou a temer a influência desse povo. Era muita gente, era muito povo hebreu. Com medo de que os hebreus se tornassem uma ameaça para o Egito, o faraó então decidiu tomar uma medida drástica para controlar a população. O que foi que o faraó fez? Ele ordenou que as parteiras hebreias matassem todos os meninos recém-nascidos, mas permitisse que as meninas vivessem. As parteiras hebreias, então, aquelas mulheres que não tinha médico naquela, aliás, não tinha médico não, não tinha. O que tinha para fazer o parto era as mulheres que faziam esse parto, faziam em casa, né, parteiras hebreias. Então o faraó ele deu uma ordem para controlar toda vez que fosse nascer um menino, elas deixassem o menino morrer. O motivo dessa ordem foi para enfraquecer e diminuir o número dos hebreus, para que não se tornassem uma força e talvez futuramente pudesse a desafiar o domínio do Egito. E o que aconteceu quando ele passou essa ordem para essas parteiras? As parteiras hebreias, que também é do povo de Deus, elas temeram a Deus, elas não quiseram fazer isso e se recusaram. Elas não obedeceram a essa ordem injusta. Elas deixaram os meninos viverem e alegando que as mulheres hebreias, elas eram muito fortes. E quando elas chegavam na casa, a mulher já tinha dado à luz. Então elas não poderiam fazer nada para poder matar essas crianças. E conforme fala em Êxodo 1, 15 a 16, diz o seguinte, só para reforçar o que eu acabei de falar para vocês. Então o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, uma das quais se chamava Sifrá e a outra Puá. Disse a elas, quando ajudares as hebreias a darem à luz, e as virdes sobre os assentos, se for filho, né, se for homem, mata. Se for mulher, deixa viva. Só para registrar o que eu acabei de falar, Êxodo 1, 15 e 16. Também no versículo 22, nós podemos ler o seguinte, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem, lançarei no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Êxodo 1, 22. Só para você ter como referência o que eu estou falando. A história de Moisés. A história de Moisés começa em Êxodo, capítulo 2. Moisés, como eu falei, foi um homem escolhido por Deus para liberar o povo hebreu para fora do Egito e guiá-los na jornada rumo à terra prometida. Antes de nós sabermos a história de Moisés, eu vou colocar aqui para vocês verem, mas na hora que vocês estiverem vendo, o que eu vou explicar agora vai fazer muito sentido na hora que vocês estiverem vendo o que eu vou mostrar já já. Na história de Moisés, você precisa saber algumas coisas. O que é que nós precisamos compreender? Depois que Moisés ele é chamado por Deus,
lá no final dessa história que eu vou mostrar para vocês, vai ser falado sobre algumas palavras. E você precisa conhecer essas palavras. Você precisa saber o que é, porque quando eu estiver contando a história, eu não vou parar. Depois que Deus chama Moisés e ele liberta o povo, lá no final da história que você vai ver, você vai perceber que quando eles estavam no deserto, depois que eles fugiram do faraó, eles estavam no deserto, e no versículo 3 até o versículo 5 do capítulo 16, diz o seguinte: os filhos de Israel lhes disseram: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comendo pão a fartar. Eles tinham comida lá, eles eram escravos. Então o que acontece? Deus libertou o povo estava no deserto, estava com fome, estava reclamando de Moisés, porque eles não tinham o que comer. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Então eu quero que você compreenda aqui, vamos lá, eu quero que você compreenda essa palavra que eu vou falar daqui a pouco, que é o quê? Só um minuto. É o maná. O maná era descrito como um tipo de pão. Então o povo estava passando fome no deserto, depois que eles fugiram do faraó, e aparece essa palavra maná que você vai ver. Era pão que Deus fazia cair do céu. Parecia todas as manhãs no acampamento de Israel. Eles eram instruídos a coletar apenas o suficiente para cada dia, pois no dia seguinte Deus enviaria mais. Esse alimento celestial era um símbolo do cuidado e da provisão de Deus para o seu povo. Ele demonstrou, tem gente aqui tentando entrar, ele demonstrou sua fidelidade ao suprir as necessidades básicas, mesmo em meio ao deserto árido e hostil. O maná era um lembrete constante de que Deus estava presente e disposto a sustentar seu povo em todas as circunstâncias. Então eu quero que você compreenda o que é o maná. Era um pão que caía do céu. Além disso, o maná também aponta para Jesus Cristo. Isso é muito importante você saber. O pão da vida. Você vai ver na live de hoje que eu vou te falar onde tudo se repete. Então, Jesus Cristo, ele é o pão da vida. Como está escrito em João 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Ele mesmo declara isso. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Assim como o maná sustentou o povo de Israel fisicamente, Jesus é o pão espiritual que nos sustenta e nos dá a vida eterna. Então, eu quero que também você grave na sua mente essa imagem aqui. Aqui a parte de baixo é o Egito, e tem aqui, olha, o Monte Sião. Já vai fazer sentido para você, tá? Só quero que você veja essa imagem. O Egito logo abaixo, aqui tem o Monte Sião, que está de vermelho, e na parte de cima, onde fica aí Canaã. O que mais você precisa saber sobre o que eu vou falar para você? Espias. O que são os espias? Moisés enviou 12 espias, conforme está escrito no capítulo 13 de Números, versículo de 1 a 16. Moisés enviou 12 espias, um de cada tribo de Israel, para explorar a terra prometida. Eu quero que você grave essa palavra espias, porque já vou falar sobre ela e você vai entender. Espias, então, era um grupo de homens. Moisés, seguindo a instrução do Senhor, enviou esses homens para verem a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido dar ao povo de Israel como herança. Eles foram instruídos a observar a terra, a sua fertilidade, a presença de inimigos e a qualidade das cidades. Então, depois, quando eles estavam lá no deserto, Moisés enviou esses homens para ver o que tinha lá nessa terra prometida. Né? Eles saíram do Egito, estavam no deserto, e Moisés enviou esses homens chamados espias.
Esses 12 espias partiram e passaram 40 dias explorando a terra prometida. Ao retornarem ao acampamento, eles trouxeram relatos detalhados sobre a terra, mencionando sua abundância e beleza. No entanto, a maioria dos espias também relatou a presença de povos fortes morando naquela região, né? O que gerou medo no coração do povo. Infelizmente, apenas 2 dos 12 espias, Josué e Calebe, demonstraram fé e confiança em Deus. Eles afirmaram que Deus lhes daria vitória sobre os inimigos e encorajaram o povo a confiar nas promessas de Deus. No entanto, a maioria do povo de Israel, influenciada pelos relatos negativos dos espias, acabaram perdendo a fé em Deus. E eles se rebelaram contra Moisés e até mesmo falaram em voltar ao Egito. No livro de Josué, capítulo 3, vemos que após a morte de Moisés, Josué foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Então, Josué liderou o povo. Entretanto, é importante lembrar que nem todos que saíram do Egito entraram na terra prometida. A geração que saiu do Egito, com exceção de Josué e Calebe, então entenda isso. Todo aquele povo que saiu, a incredulidade deles fez com que todos eles morressem. E quem entrou na terra prometida? Josué e Calebe. Foi condenada, aqui, ó, a geração que saiu do Egito, com exceção de Josué e Calebe, foi condenada a vagar pelo deserto por 40 anos, devido à sua incredulidade e rebelião contra Deus. Por que eu expliquei isso para você? Porque eu vou te contar agora a história e vai fazer muito sentido na sua cabeça e depois você vai poder rever novamente isso quando você quiser. Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão do Egito. A história de Moisés na Bíblia está registrada entre os livros de Êxodo e Deuteronômio. Moisés é considerado o principal personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele foi o legislador por meio do qual Deus constituiu os hebreus como nação e os conduziu até os limites da terra prometida. Moisés é reconhecido como o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés era descendente da tribo de Levi e ele era filho de Joquebede e Arão. A história do nascimento de Moisés é bastante conhecida. Quando ele nasceu no Egito, havia uma ordem do faraó que todo menino hebreu fosse lançado no rio. Mas seus pais esconderam o menino e mais tarde eles o colocaram à beira do rio Nilo dentro de um cesto. E quando a filha do faraó foi ao rio se banhar, viu o cesto e mandou suas servas pegarem. A irmã de Moisés, que estava por ali vigiando, viu quando a princesa o pegou. Então, rapidamente, ela se ofereceu para arrumar alguém que pudesse criá-lo como ama. Nesse caso, a mulher escolhida foi a própria mãe biológica. Quando o menino alcançou certa idade, ele foi levado à filha do faraó e passou a viver na corte egípcia. Não se sabe muita coisa de como foi a vida de Moisés no Egito. Tudo que se sabe é que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Quando já era homem adulto, Moisés demonstrou se importar com o seu povo de origem, ao defender um hebreu que estava sendo espancado. Ele acabou matando o egípcio e Moisés pensou que ninguém havia visto o que ele fez. Mas no outro dia, ao tentar intervir na discussão entre 2 hebreus, um deles o acusou de assassinato. Quando o faraó soube o que Moisés havia feito, procurou matá-lo. No entanto, Moisés fugiu em direção ao deserto do Sinai e se estabeleceu em Midian. Foi lá que ele ajudou e protegeu as filhas de Reuel. Moisés acabou se casando com uma das filhas desse homem, Zípora. Com ele teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Ele também passou a cuidar do rebanho do seu sogro nas proximidades de Horebe, na península do Sinai. Foi enquanto estava sendo pastor de ovelhas que Deus se revelou a Moisés através de uma sarça ardente
e o convocou para liderar o povo de Israel em sua libertação do Egito. Naquele momento, Moisés conheceu o Deus santo e vivo. Moisés mostrou-se um tanto quanto relutante ao ter que retornar ao Egito. Porém, ele recebeu de Deus a garantia da sua presença como sinal de que ele havia sido enviado pelo Todo-Poderoso, cujo nome é o Eu Sou o que Sou. Moisés também alegou que tinha dificuldade na fala. Por isso, Deus permitiu que Arão, seu irmão, servisse como seu porta-voz, declarando a mensagem dada pelo Senhor a ele. E depois de ter passado 40 anos cuidando de ovelhas no deserto, Moisés retornou ao Egito para confrontar o faraó e pedir a libertação do povo hebreu. Naquela ocasião, ele já estava com 80 anos de idade. Faraó se opôs ao seu pedido e desprezou o Deus de Israel. Então o Senhor enviou uma série de 10 pragas que significavam o juízo divino sendo derramado sobre a nação do Egito, seu rei e os seus deuses. Após o envio das consecutivas pragas, Faraó deixou que os israelitas saíssem do Egito. No entanto, antes da última praga, que constituiu na morte dos primogênitos do Egito, Deus deu instruções a Moisés para instituir a celebração da Páscoa. Após a saída do povo de Israel do Egito, Faraó ainda tentou persegui-lo. Provavelmente ele acreditou que os israelitas ficariam encurralados pelo mar. No entanto, Deus abriu as águas do Mar Vermelho para o povo de Israel passar e depois as fechou sobre o exército de Faraó. Depois disso, o povo partiu em direção ao Sinai, sendo alimentado pelo maná que Deus enviava do céu. Foi ali no Sinai que Moisés recebeu de Deus a lei. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, a fim de receber as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Em decorrência da incredulidade e rebeldia dos israelitas, a peregrinação pelo deserto se estendeu por 40 anos. O resultado foi que a primeira geração que havia saído do Egito morreu antes de entrar na terra prometida. Enquanto liderou o povo de Israel, Moisés enfrentou várias oposições. O povo era ingrato e diversas vezes questionou a sua autoridade. Moisés conduziu o povo até as fronteiras da terra prometida e, inclusive, enviou espias para investigar a terra. No entanto, Moisés não foi autorizado a entrar nela. Depois Moisés orou a Deus e lamentou profundamente o castigo de não poder entrar na terra prometida. Na véspera do fim do seu ministério e da sua própria vida, Moisés arrumou a sua casa e se despediu do povo de Israel. Josué ficou como seu sucessor diante do povo e entrou com Israel em Canaã. Na ocasião da sua morte, ele subiu no Monte Nebo e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado para o povo de Israel. Com 120 anos, Moisés morreu e foi sepultado pelo próprio Senhor no vale da terra de Moabe, e a sua sepultura não foi conhecida. Bom, hein? Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão rever isso novamente. E o que nós vamos falar daqui a 10 minutos? Eu vou explicar para vocês como todas as coisas se repetem. Eu vou explicar para vocês que participarem dessa live o seguinte: qual o verdadeiro significado da Páscoa. Todos os detalhes, de tudo, detalhadamente. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar nessa live, mas eu vou lhe falar. Quem começar a assistir vai ficar preso nela. Eu vou dar detalhadamente o significado, e você vai compreender que quando você compreende que as coisas elas se repetem, você também vai compreender quando eu falo que as coisas se repetem dentro da sua casa. Tudo se repete. E eu vou explicar para vocês daqui a mais ou menos 7 minutos na outra live, que vai fazer muito sentido, que é a ligação com essa história. Vocês perceberam que antes de sair, depois que Deus manda as 10 pragas, porque o faraó estava com o coração endurecido, depois que Deus manda Moisés falar para o faraó libertar o povo, mas o faraó não liberta, o que acontece? Deus manda as 10 pragas do Egito. E na última praga,
acontece que Deus fala que vai morrer todo primogênito. E eu vou contar essa história já já para vocês. Nesse dia foi instituída a Páscoa. Eu espero que tenha feito muito sentido para vocês. Assistam novamente, porque o que eu estou mostrando para vocês é somente história, tá? Eu não estou falando nada do lado espiritual, como vou falar daqui a 5 minutos. E vocês vão ver como é que vai ser muito legal os nossos encontros, tá bom? Mas primeiro eu quero que vocês se localizem aonde é que nós estamos falando, onde é que é o Egito, onde é Jerusalém, quem é Abraão, quem é quem. É isso que nós estamos fazendo. Então essa é a história de Moisés. E nesse dia aí ele instituiu a Páscoa, Deus instituiu a Páscoa, e nós vamos falar detalhadamente nela agora, tá bom? Daqui 4 minutos. Boa noite para vocês. Eu vou abrir o grupo lá para caso alguém queira falar alguma coisa também, tá bom? Tchau, tchau.